Seja bem-vindo a esse momento devocional de Epifania. Epifania significa Natal dos Gentios, assim como os magos que chegaram depois do dia do nascimento de Jesus, ainda lembrando o Natal, aqui estamos nós, tempos depois do Natal, mas ainda festejando esta data. Que Deus nos conduza nesse momento, como conduziu aqueles magos, que possamos nos encontrar com Jesus, adorá-lo, firmados em Cristo, que cada um possa receber perdão, vida e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico é o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui a leitura do Evangelho. O texto nos fala da visita dos magos que vieram do Oriente. Esses homens vieram de muito longe, mas muito longe mesmo. E hoje nós somos esses magos, que também estávamos muito, mas muito longe também de Deus, e que fomos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, e assim podemos nos aproximar de Jesus, podemos chegar até Jesus para adorá-lo. Esta visita dos magos do Oriente é chamada de Epifania, ou Natal dos Gentios, mostrando que o nascimento de Jesus não era apenas algo restrito aos judeus, mas que Jesus veio para todas as nações. E Deus nunca deixou de guiar a humanidade. Assim foi com os visitantes do Oriente que vieram de muito longe, das terras da Arábia, guiados por uma estrela, um sinal de Deus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos, guiados pela estrela, eles vieram de longe, de Tarsis, de Sabá. Certamente eram uma caravana, uma procissão entre reis, súditos, escravos, uma jornada de 1.600 quilômetros. Era uma longa caminhada. Verdadeiramente, esses homens estavam longe de Jesus.
mas eles foram guiados por aquela estrela. Eles estavam indo num caminho certo, até que por algum motivo eles pararam de olhar para a estrela. Como muitos hoje, acontece o mesmo. Estão caminhando num caminho certo, num caminho que leva até Jesus, e por algum motivo param de olhar para a estrela, param de enxergar aquele que estava lhes conduzindo. Esses magos, então, quando eles param de olhar para aquela estrela, e olha que eles são sábios, os sábios que vieram do Oriente, eles buscam o seu conhecimento natural, e eles logo pensam, nós estamos procurando o rei dos judeus, aonde vamos encontrar o rei dos judeus, se não na capital, em Jerusalém, se não no palácio real. Então, quando eles param de olhar para a estrela que os guiava, eles encontram outro caminho, que ao invés de levar a Belém, a Jesus, eles vão até Herodes, um rei malvado, um rei cruel. Chegando no palácio, eles dizem quem eles estavam procurando. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O estranho é que eles não encontraram Jesus em Jerusalém, nem no palácio e nem no templo. Eles encontraram Herodes. Será que hoje as pessoas encontram Jesus nas igrejas? Será que hoje nós conseguimos encontrar Jesus nos lugares em que geralmente ele deveria estar? Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes aonde o Cristo deveria nascer, né? Eles, olhando então para a Escritura, a estrela que hoje nos guia, que nos conduz até Jesus, até a casa em que Jesus é encontrado, aqueles homens então, eles descobrem, em Belém da Judéia, o Cristo haveria de nascer. Vejam, o Natal, o nascimento de Jesus, já havia se passado alguns meses, quem sabe até um ano. Mas com a chegada dos magos a Jerusalém, perguntando aonde está Jesus, eles fizeram com que a mensagem do Natal, que já havia sido esquecida por muitos, fosse novamente anunciada. Isto é epifania, tornar Jesus conhecido, fazer com que a mensagem de Jesus continue sendo anunciada. Quando os magos se perderam e foram parar no palácio em Jerusalém, o que colocou eles novamente no caminho foi a Escritura Sagrada. Olhando a Bíblia, eles encontraram o caminho que eles deveriam seguir. Aqui, eu preciso dizer, se por acaso você em algum momento da sua vida se perdeu, se você em algum momento da sua vida deixou o caminho de Deus, olhe a Escritura, ela te dará uma boa direção, um caminho que te leva novamente a Jesus. E aqui me chama a atenção que aqueles magos, eles foram até o palácio, falaram que procuravam o rei dos judeus, que havia nascido, e junto com Herodes estavam os sacerdotes e os escribas, e estes sacerdotes e escribas, eles não continuaram a caminhada juntamente com os magos, eles eram os religiosos daqueles dias. Ao invés de caminhar com os magos em direção a Belém, 8 quilômetros apenas, tão perto, mas ainda assim tão longe, os sacerdotes e os escribas preferiram a companhia de Herodes, preferiram o palácio do que a companhia de Jesus, a Belém, a menor entre todas as cidades. E aqui eu me lembro de um texto que Jesus nos fala, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quantas vezes nós também não caminhamos com os magos do Oriente,
Preferimos ficar com Herodes ao invés da nossa vida de culto. Passados meses depois do nascimento de Jesus, então os magos chegam à casa em que o menino Jesus estava. Com os seus pais, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino. Aqueles homens caminharam 1.600 quilômetros para aquele encontro. Prostrando-se, o adoraram. Abriram os seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqueles reis, homens que vieram de longe, de outros povos, foram atraídos e levados pela palavra, pela estrela. Jesus é a nossa estrela hoje, que nos ilumina. Ele é a luz do mundo. Assim, ainda hoje, homens que estão tão distantes como aqueles magos, são levados ao seu encontro com Deus, levados a Jesus para adorá-lo. Nós somos estes magos, estes viajantes, também fomos trazidos de muito longe. Nós também vimos a estrela, encontramos o Salvador na Escritura Sagrada, Jesus a luz do mundo, e caminhamos longas distâncias para ver Jesus mais de perto. Também às vezes nos perdemos em meio a esta caminhada, nos perdemos nos pecados, às vezes paramos de olhar para Jesus e quando seguimos o nosso conhecimento natural, nos perdemos. E aí precisamos da Escritura Sagrada. Ali podemos encontrar um caminho que nos leva até o nosso destino. Somos iguais aos magos. Adoramos e procuramos a Jesus. E quando encontramos, é grande e intenso o nosso júbilo. Que nós, que vamos caminhar assim como aqueles magos por este longo ano, que possamos ser guiados por Deus. Que a luz que Jesus Cristo nos traz possa iluminar os nossos caminhos. E se em algum momento durante esse ano viermos a nos perder em meio à nossa caminhada, saiba que na Escritura, ali você pode se encontrar. Ali você pode encontrar a Jesus, aquele que por algum motivo você deixou. Que cada um possa, assim como aqueles magos, compartilhar o perdão, a vida e a salvação, firmados em Cristo Jesus. Amém. A cada um, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Três reis magos do Oriente a sós, com presentes vimos nós, entre montes, campos, fontes, de linda estrela pós. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Rei nascido em distante lar, ouro trago para te dar. Rei supremo, dom eterno, vem sobre nós reinar. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus.
apraz, pois o incenso a Deus só se traz, que comprova a prece nova na adoração, verás. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Eis a mirra de agreste odor, que na vida exprime o fervor, singeleza, luz, beleza, exuberante amor. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Rei glorioso, bendito Deus, sacrifício aos pecados meus,